O médico se recusou a tratar o paciente porque ele era negro, mas quando o médico menos esperava, algo aconteceu na luz fraca da sala de emergência. Carlos, acometido por uma dor excruciante, foi ignorado pelo Dr. Simon devido a preconceitos profundamente enraizados. À medida que a condição de Carlos piorava, uma enfermeira interveio, desafiando as escolhas do médico. Diante de uma decisão crítica, o mundo de Simon estava prestes a virar de cabeça para baixo. Ele confrontaria seu preconceito antes que fosse tarde demais? Era uma noite fria de novembro, do tipo que fazia os ossos das mãos doerem enquanto você tentava se manter aquecido. A sala de emergência do Hospital St. Luke estava agitada com o coro habitual de monitores apitando e o arrastar de passos urgentes. As luzes brancas intensas projetavam longas sombras nas paredes, adicionando um frio estéril ao ar já carregado de tensão. Na recepção, o Dr. Simon Keller, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e linhas de expressão profundas, folheava um prontuário de paciente. Seus óculos estavam precariamente equilibrados na ponte do nariz, enquanto ele fazia anotações com uma caligrafia meticulosa. O Dr. Keller trabalhava em medicina de emergência há tempo suficiente para ver o pior que a humanidade podia suportar, mas seu rosto mantinha uma fachada impassível, raramente traía emoção. Doutor Keller, temos uma nova entrada, disse a enfermeira de triagem, uma mulher mais jovem com olhos penetrantes chamada Lídia, aproximando-se dele. Sua voz era baixa, mas urgente. Homem, meados dos 30 anos, dor abdominal severa. Ele está com muito desconforto. Simon olhou para cima, assentindo levemente. Detalhes? Seu nome é Carlos Mendes. Ele chegou há cerca de 10 minutos. Não há histórico médico no arquivo. Ele está com muita dor, mas... Lídia hesitou, seus olhos piscando em direção à área de espera. Mas o quê? A voz de Simon tinha um tom de impaciência. Lídia baixou a voz. Ele foi trazido por um amigo que disse que esperaram para vir, porque estavam preocupados com como seriam tratados. Ela fez uma pausa, escolhendo suas próximas palavras com cuidado. Ele é afro-latino. A expressão do Dr. Keller não mudou, mas ele respirou fundo, quase imperceptivelmente. Entendo. Coloque-o no cubículo 4. Vou terminar aqui e dar uma olhada. Enquanto Lídia se afastava, o olhar do Dr. Keller se desviou momentaneamente para a sala de espera. Ele viu Carlos, sentado com as costas ligeiramente curvadas, o rosto contorcido de dor. Ao lado dele, um amigo colocou uma mão reconfortante em seu ombro, sussurrando palavras que pretendiam confortar, mas pareciam fazer pouco para aliviar seu sofrimento. Fazendo uma última anotação no prontuário à sua frente, Simon se levantou e caminhou lentamente em direção à sala de exame. Os corredores do hospital ecoavam com o som fraco de uma televisão transmitindo o noticiário da noite, o choro de uma criança, a tosse incessante de um velho. Cada som era um fio na tapeçaria da vida da cidade, cada pessoa uma história não contada. No cubículo 4, o Carlos já estava deitado na mesa de exame, sua respiração ofegante. O Dr. Keller fechou a cortina atrás dele com um farfalhar, o som de alguma forma final. Ele se aproximou com um distanciamento clínico, sua voz profissional, mas não indelicada. Senhor Mendes, sou o Dr. Keller. Pode descrever a dor que está sentindo? Carlos, seus olhos escuros encontrando os de Simon, tentou se sentar um pouco, fazendo uma careta ao fazê-lo. É ruim, doutor. Começou há algumas horas, de repente e agudo. Bem aqui. Ele gesticulou para o abdômen inferior. Pensei que passaria, mas só piorou. Simon assentiu, suas mãos frias enquanto pressionava gentilmente a área indicada, observando as reações de Carlos. Em uma escala de 1 a 10, quão severa é a dor? Cerca de 8. Carlos ofegou quando as mãos de Simon sondaram um ponto particularmente sensível. É agudo como uma punhalada. Alguma náusea, vômito, mudanças nas suas evacuações ou urina? Carlos balançou a cabeça, sua respiração superficial. Não, nada disso, só a dor. Simon fez uma anotação mental.
Vamos precisar fazer alguns exames, começando com exames de sangue e ultrassom. Pode ser uma série de coisas, mas queremos descartar qualquer coisa séria, como apendicite ou uma possível obstrução. Carlos assentiu, seu rosto pálido. Obrigado, doutor. Enquanto Simon preenchia os formulários necessários para os exames, ele não pôde deixar de notar a maneira como o amigo de Carlos olhava para ele do outro lado da cortina. Sua expressão uma de ceticismo cauteloso. Não era um olhar incomum nessa parte da cidade, onde a confiança era tão escassa quanto um dia quente em novembro. Saindo do cubículo, Simon entregou os formulários a Lídia, que estava esperando do lado de fora. Processar isso rapidamente. Quero os resultados o mais rápido possível. Claro, Dr. Keller, disse Lídia, seu olhar demorando um momento mais do que o necessário. Está tudo bem? Simon fez uma pausa, seu olhar distante. Só certifique-se de que ele seja cuidado rapidamente. À medida que a noite avançava, a sala de emergência continuava seu ciclo interminável de crises. O Dr. Simon Keller, envolto em seu manto de autoridade médica, movia-se entre os doentes e feridos, sua mente ocasionalmente divagando de volta ao cubículo 4. Havia algo perturbador, algo que ele não conseguia identificar. Um sentimento, talvez, de que essa noite não era apenas outro turno comum. Desconhecido para ele, os fios de preconceito, empatia e humanidade começaram a se entrelaçar lentamente, tecendo uma história que logo exigiria mais de Simon Keller do que ele poderia estar preparado para dar. O relógio na parede do Hospital St. Luke tic-taqueava passando da meia-noite, seu batimento constante um contraponto aos ritmos esporádicos da sala de emergência. Na luz fraca do corredor, o Dr. Simon Keller caminhava com um passo lento e pensativo, sua mente pesada com mais do que apenas fadiga. Dentro da sala de descanso, apertada e um pouco desorganizada, ele se serviu de uma xícara de café da máquina que sempre parecia estar em seus últimos suspiros. O aroma amargo da bebida encheu o ar, misturando-se com um leve odor de antisséptico que parecia impregnar todos os cantos do hospital. Simon tomou um gole, o líquido quente mal registrando enquanto ele se perdia em pensamentos. Lídia, a enfermeira de triagem, entrou na sala, sua presença uma ondulação silenciosa no silêncio. Ela observou Simon por um momento antes de falar. Alguma atualização no caso Mendes? Sua voz era gentil, sondando não apenas por atualizações médicas, mas pela corrente emocional subjacente que ela havia sentido antes. Simon colocou sua xícara na mesa, seu olhar fixo em um ponto na parede onde a tinta estava lascada. Os exames ainda estão sendo realizados. Devemos ter os resultados em breve. Ele fez uma pausa e depois acrescentou. Eu deveria tê-lo visto mais cedo. A admissão pairou no ar entre eles, carregada de implicações. Lídia se encostou no balcão, sua expressão pensativa. Não é só sobre vê-lo, Simon. É sobre por que você hesitou. A mandíbula de Simon se apertou, um sinal claro de seu desconforto com a direção que a conversa estava tomando. Eu sei. Às vezes, você toma decisões no calor do momento, mas essas decisões, Lídia pressionou. Elas revelam mais sobre nós do que gostaríamos de admitir. Houve um longo silêncio. Simon sabia que ela estava certa. As decisões que ele tomava, os julgamentos instantâneos sobre quem era visto e em que ordem. Essas não eram apenas decisões clínicas. Eram reflexos de algo mais profundo, algo que ele havia evitado confrontar por muito tempo. De volta à sala de emergência, Carlos Mendes ainda estava com dor, mas os exames iniciais haviam descartado algumas das condições mais imediatamente ameaçadoras à vida. Ele estava deitado na maca, tentando encontrar uma posição que aliviasse a pontada em seu abdômen, seu amigo Jorge ao seu lado. Os olhos de Jorge frequentemente se voltavam para a porta, esperando que qualquer médico fornecesse algum conforto. Quando o Dr. Keller finalmente reentrou na sala de exame, o alívio no rosto de Jorge foi palpável, mas estava tingido com uma compreensível cautela.
Doutor, como ele está? Jorge perguntou imediatamente. Descobrimos algumas coisas. Excluímos apendicite e algumas outras emergências potenciais. Ainda estamos esperando por mais alguns resultados. Sinto muito pelo atraso. O tom de Simon era mais apologético do que o habitual, seu distanciamento clínico suavizado por suas reflexões anteriores. Carlos conseguiu um aceno fraco, sua respiração superficial. Obrigado, doutor. Só me ajude a melhorar, por favor. Simon verificou a linha couro, garantindo que a medicação para a dor fosse administrada corretamente. Estamos fazendo tudo o que podemos, Sr. Mendes. Enquanto ele falava, os resultados dos últimos exames chegaram através do sistema de mensagens interno do hospital. Simon os revisou rapidamente, seus olhos experientes escaneando os dados em busca de qualquer anomalia. Parece que você pode ter um bloqueio intestinal. Vamos precisar fazer uma tomografia computadorizada para confirmar e, em seguida, provavelmente, cirurgia. Cirurgia? Jorge ecoou, sua voz quebrando ligeiramente. Se for o que ele precisa para melhorar, Simon assegurou, sua voz firme tentando projetar confiança não apenas em seu diagnóstico, mas também em sua própria resolução de tratar Carlos com a urgência que ele merecia. Saindo da sala, Simon passou por Lídia no corredor. Ela lhe deu um aceno silencioso de aprovação de sua maneira de lidar com a situação. Mas enquanto Simon caminhava, seus pensamentos não estavam no aceno de aprovação de sua colega. Em vez disso, ele estava preso em um torrente de autorreflexão. A capela do hospital era pequena e raramente usada a essa hora, mas Simon se viu atraído para lá. As fileiras de bancos estavam vazias, a única luz vindo de uma fileira de velas votivas tremeluzentes. Sentado na última fileira, Simon olhou para o altar, as sombras brincando em seu rosto. Ele não era particularmente religioso, mas o silêncio da capela oferecia um respiro do ritmo implacável da emergência. Foi aqui, no silêncio, que Simon permitiu-se realmente pensar sobre o homem na sala de emergência, sobre a hesitação que poderia ter custado a vida de Carlos. Ele pensou sobre as linhas que os dividiam, não apenas as físicas, como as paredes do hospital ou as cortinas dos cubículos, mas as invisíveis, os preconceitos e preconcepções que ele carregava consigo, talvez sem saber, ao longo de sua carreira. O peso dessa realização era pesado e, enquanto o relógio marcava os minutos, estendendo-se nas primeiras horas da manhã, Simon Keller sentou-se sozinho, lutando com sua própria consciência no silêncio da capela. Ele fez um voto silencioso, não apenas para Carlos Mendes, mas para si mesmo, para ser melhor, para ver além das linhas invisíveis, para curar não apenas os corpos, mas talvez, de alguma forma, as divisões que os trouxeram a este momento. Do lado de fora, a cidade dormia, alheia às pequenas transformações que ocorriam no coração de um homem em uma pequena capela no Hospital St. Luke. Enquanto o amanhecer se aproximava, os primeiros fracos vislumbres de luz começaram a filtrar através dos vitrais, uma testemunha silenciosa das revelações tranquilas da noite. No silêncio sussurrante do início da manhã, o Hospital St. Luke pulsava com uma energia subjugada. A sala de emergência, um mundo em si mesmo, continuava sua vigília incessante sobre os achaques da cidade. Carlos Mendes estava deitado em um quarto estreito temporário para aqueles que aguardavam mais exames ou procedimentos. As cortinas azul claras que separavam sua cama do corredor tremulavam ligeiramente com os movimentos da equipe que passava. Seu rosto, desgastado pela dor e preocupação, parecia envelhecer a cada hora que passava. Ao lado dele, Jorge havia desabado em uma cadeira de hospital desconfortável, sua vigília ininterrupta pelas idas e vindas da noite. O Dr. Simon Keller entrou no quarto com uma batida suave no batente da porta, sua presença um anúncio silencioso. O rosto do médico trazia vestígios de sua introspecção noturna, seus olhos uma sombra mais escura pelo peso de seus pensamentos. Sr. Mendes, como está se sentindo esta manhã?
A voz de Simon carregava um tom mais suave, seu distanciamento clínico habitual colorido por uma nova resolução. Mais ou menos o mesmo, doutor, respondeu Carlos, tentando esboçar um sorriso que vacilou pela metade, esperando por algumas respostas em breve. Vamos agendar uma tomografia computadorizada em 1 hora. Isso deve nos dar uma imagem mais clara do que estamos lidando, explicou Simon, verificando a linha aquária que serpenteava sob os lençóis até o braço de Carlos. Jorge olhou para cima, seus olhos procurando os de Simon. E se for um bloqueio intestinal, então vamos direto para a cirurgia? Sim, o objetivo é abordar isso antes que cause mais complicações, respondeu Simon, seu tom decisivo, mas tranquilizador. A espera pela tomografia computadorizada foi um caso tranquilo. Carlos, reduzido à passividade por sua condição, olhava para os azulejos do teto, cada um quadrado de monotonia. Jorge, menos capaz de esconder sua ansiedade, se mexia, seus movimentos pequenos e contidos dentro dos limites do espaço apertado. Quando chegou a hora, Carlos foi levado embora, deixando Jorge sozinho com seus pensamentos no silêncio relativo. O zumbido do ar-condicionado do hospital era um contraponto constante à corrida de seu coração. Enquanto isso, Simon retirou-se para seu escritório, um pequeno espaço entulhado de revistas médicas e prontuários de pacientes. Ele se sentou atrás de sua mesa, a luz da manhã projetando longas sombras no chão. A tela à sua frente exibia vários detalhes de pacientes, mas sua atenção estava em outro lugar. Sua mente reprisava os momentos anteriores na capela. A tomografia computadorizada foi concluída rapidamente. A maquinaria moderna, um contraste marcante com os medos antigos, que foi projetada para aliviar. De volta ao seu escritório, Simon recebeu as imagens, seus olhos treinados interpretando rapidamente os tons de cinza e branco. O diagnóstico estava claro agora. Um bloqueio significativo no intestino inferior de Carlos, provavelmente causado por uma forma rara de incepção, onde uma parte do intestino se telescopia em outra. Era uma condição mais comum em crianças, mas não inédita em adultos. Armado com esse conhecimento, os próximos passos de Simon foram procedimentais, mais críticos. Ele organizou a sala de operações, notificou a equipe cirúrgica e depois foi informar Carlos e Jorge sobre os achados. Na sala de espera improvisada, Jorge se levantou quando Simon se aproximou, sua postura tensa, preparando-se para as notícias. É como suspeitávamos, começou Simon, sua voz calma. Há um bloqueio, precisamos operar para corrigi-lo. É um procedimento de rotina, mas, dadas as circunstâncias, precisamos agir rapidamente. Jorge assentiu, seu rosto pálido, mas composto. Posso vê-lo antes de ele entrar? Claro, disse Simon gesticulando para que ele o seguisse. Na pré-operação, Carlos estava deitado na maca, coberto por uma bata cirúrgica azul estéril. Seus olhos, quando encontraram os de Jorge, continham uma mistura de medo e alívio. Vai ficar tudo bem, Carlos, disse Jorge, apertando a mão do amigo. Você está em boas mãos. Carlos conseguiu assentir, apertando a mão de Jorge em resposta. Diga à minha irmã, por favor, ela deve saber. Vou, assegurou Jorge, embora sua voz vacilasse a tensão da noite se manifestando. Simon observou a troca, um observador silencioso das ligações de amizade e cuidado. Virando-se para seu paciente, ele ofereceu um sorriso tranquilizador. Vamos cuidar bem de você, Sr. Mendes. Vou vê-lo na sala de operações. Enquanto a equipe preparava Carlos para a cirurgia, Simon tomou um momento para refletir. Um hospital, um labirinto de vidas cruzando-se nos momentos mais críticos, sempre foi seu domínio, mas agora ele via isso de maneira diferente. Cada paciente era um lembrete de seu dever, não apenas de curar, mas de compreender, de ver além dos sintomas e das doenças. A caminhada até a sala de operações foi curta, mas para Simon foi uma jornada de volta ao núcleo de seu juramento como médico. As luzes estéreis da sala de operações piscaram, as enfermeiras de cirurgia se agitando, preparando-se para o procedimento. À medida que Carlos recebia anestesia, seus olhos tremulavam fechados e Simon colocou seu gorro e máscara cirúrgicos. A operação seria delicada, mas Simon sentia uma clareza que não experimentava há anos. Hoje ele não estava
estava apenas realizando um procedimento. Estava consertando mais do que apenas uma aflição física. Ele estava reparando uma brecha em seu próprio código ético, uma que havia passado despercebida até uma noite que trouxe uma revelação profunda. Do lado de fora, o sol subia mais alto, lançando luz sobre a cidade, seus raios indiferentes aos dramas que se desenrolavam dentro das paredes do hospital. Mas dentro, no caos controlado da sala de operações, uma vida estava sendo salva e, talvez igualmente importante, uma consciência estava sendo curada. A manhã passou lentamente, o apito dos monitores fornecendo um ritmo constante, cada bip afirmando a vida, e uma conclusão bem-sucedida da cirurgia. Na quietude da sala de recuperação, os olhos de Carlos tremularam abertos, a luz dura do hospital provocando um esgar antes que seus olhos se ajustassem. Sua garganta estava seca, os efeitos persistentes da anestesia. Ele tentou se orientar. Ao lado dele, uma figura se mexeu. Jorge, que havia sido mantido acordado por um sono agitado de quem espera em cadeiras de hospital, acordou com a voz rouca de preocupação e alívio. Carlos, disse Jorge, sua voz grossa pelo sono e preocupação, mas o alívio inundou suas feições quando os olhos de seu amigo encontraram os dele. Como está? Como foi? A voz de Carlos era rouca, mal acima de um sussurro. Deu tudo certo. Eles tiraram o bloqueio. Você vai ficar bem, disse Jorge, estendendo a mão brevemente, apertando o braço de Carlos, um gesto carregado com o peso das provações compartilhadas. À medida que a manhã avançava, o Dr. Simon Keller entrou no quarto com uma prancheta na mão, mas sua postura era mais relaxada do que havia sido em dias. Seus olhos, embora ainda carregassem o resíduo de reflexões recentes, pareciam mais claros, menos sobrecarregados. Senhor Mendes, você está com uma aparência muito melhor, começou Simon verificando os monitores antes de voltar sua atenção completa para Carlos. A cirurgia foi bem sucedida. Vamos mantê-lo aqui por alguns dias para monitorar sua recuperação, mas espero que você possa ir para casa em breve. Carlos assentiu, seu alívio palpável. Obrigado, doutor, por tudo. Simon assentiu, reconhecendo a gratidão, mas sentindo que devia a Carlos mais do que poderia ser facilmente expresso. Vou verificar você mais tarde. Se precisar de alguma coisa, avise as enfermeiras. Enquanto Simon saía do quarto, seu caminho o levou a passar pela estação de enfermagem, onde Lídia estava coordenando os deveres do dia. Seus olhos se encontraram e um aceno sutil passou entre eles, um reconhecimento mútuo das mudanças que os últimos dias haviam trazido, não apenas na saúde de um paciente, mas talvez na filosofia de um médico. Mais tarde, naquele dia, enquanto Carlos descansava, visitantes começaram a entrar. Sua irmã Maria chegou primeiro, sua presença um conforto. Ela trouxe consigo não apenas o amor familiar de uma irmã preocupada, mas também as conexões comunitárias que Carlos havia cultivado através de seu trabalho como ativista. A conversa de Maria com Jorge no canto do quarto era um murmúrio suave, mas as palavras faladas eram pesadas de significado. Eles falaram sobre o impacto de Carlos em sua comunidade, seus esforços para construir pontes e como sua situação havia destacado os próprios preconceitos que ele lutava contra. À medida que o quarto se enchia com mais alguns visitantes, a conversa gentilmente mudou de atualizações pessoais para discussões mais amplas sobre saúde comunitária e justiça, cada pessoa trazendo uma perspectiva, uma peça do mosaico maior de vidas interconectadas por lutas e esperanças compartilhadas. O Dr. Simon, retornando para verificar Carlos, encontrou-se fazendo uma pausa na porta, impressionado com a cena dentro. Era uma cena não apenas de recuperação, mas de unidade e propósito. Ele entrou, não apenas como um médico, mas como uma testemunha das camadas de conexão que se estendiam além das paredes do hospital. Parece que você é popular, Sr. Mendes, comentou Simon, um sorriso tocando
tocando seus lábios. Carlos riu suavemente, o som ainda fraco, mas genuíno. É tudo sobre a comunidade, Dr. Keller. Você salva um de nós. Você toca todas as nossas vidas. Simon sentiu uma mudança dentro de si, um alargamento de sua compreensão. O distanciamento clínico que havia sido sua armadura por tanto tempo diante do sofrimento humano constante estava se suavizando, dando lugar a uma conexão mais profunda com seus pacientes e seus mundos. Ele se juntou ao grupo, ouvindo mais do que falando, cada história e perspectiva tecendo em sua consciência, reforçando a lição que ele havia começado a aprender. Não se tratava apenas de resultados médicos, mas da experiência humana, do coletivo e do individual. As jornadas que se cruzavam em lugares como esse quarto de hospital. À medida que os visitantes eventualmente partiam, deixando Carlos para descansar, Simon demorou-se por um momento na janela olhando para a cidade além. Um hospital se destacava como um farol, um lugar de cura de mais maneiras do que uma. Foi aqui, nesses quartos e corredores, que vidas foram salvas, mas também onde vidas tocaram umas às outras, às vezes alterando cursos de maneiras sutis, mas significativas. O sol se pôs lentamente, lançando longas sombras pelo quarto. Carlos dormia, sua respiração firme e forte, um testemunho do cuidado que ele havia recebido. Mas mais do que isso, ele descansava como uma pessoa que havia afetado seu médico de maneiras que ainda estavam se desdobrando. Simon deixou o quarto enquanto a noite começava, seu caminho pelo corredor sentindo-se diferente desta vez. Cada passo era um compromisso, uma resolução silenciosa de carregar adiante as lições de empatia, compreensão e conexão que ele teve a sorte de aprender. Do lado de fora, a cidade continuava alheia às pequenas transformações que ocorriam em seu meio. Mas dentro, no coração do Hospital St. Luke, os impactos dessas transformações eram reais e crescentes, tão tangíveis quanto a luz que deslizava silenciosamente sobre o horizonte. A brisa fria da manhã varreu a cidade enquanto os primeiros raios de sol tocavam o vidro e o aço do Hospital St. Luke. Dentro, o turno da noite estava entregando ao turno do dia, um ritual marcado pela troca de notas, observações compartilhadas e os últimos goles de café da noite. No quarto 307, Carlos Mendes estava acordado, olhando pela janela para o horizonte banhado em tons dourados. Hoje era o dia em que ele seria liberado, um fato que o enchia de alívio misturado com um novo senso de responsabilidade. Os eventos dos últimos dias não apenas curaram seu corpo, mas também reformularam sua perspectiva sobre a vida e a comunidade. Ao lado dele, Jorge estava arrumando os poucos itens pessoais que haviam trazido, seus movimentos eficientes, mas cuidadosos, cada item um lembrete do Calvário e da solidariedade que ele havia gerado. "Você está pronto para isso?" perguntou Jorge, olhando para Carlos. "Mais do que pronto", respondeu Carlos, sua voz mais forte agora, mas pensando muito sobre o que vem a seguir. "Você quer dizer com o trabalho comunitário? Não só isso?" Jorge fez uma pausa, um sorriso brincando em seus lábios. "Você acha que Simon vai fazer parte dessa história?" "Espero que sim", disse Carlos pensativo. "Ele aprendeu tanto quanto eu com isso. Talvez possamos fazer algo juntos, algumas palestras ou seminários sobre preconceito no atendimento de saúde." Enquanto conversavam, o Dr. Simon Keller entrou no quarto, sua chegada um anúncio silencioso. Ele verificou os gráficos de Carlos uma última vez, uma formalidade mais do que uma necessidade. "Tudo parece bom, Sr. Mendes. Você está livre para ir para casa." "Obrigado, Dr. Keller", disse Carlos, estendendo a mão, que Simon apertou. O aperto de mão foi firme e significativo. "Estive pensando", Carlos continuou, "sobre como podemos transformar essa experiência em algo positivo, algo que possa ajudar outras pessoas. Gostaria de envolvê-lo nisso, se estiver disposto." A expressão de Simon refletiu sua surpresa, mas rapidamente se transformou em contemplação. "Ficaria honrado. É importante aprendermos com cada paciente, mas seu caso abriu meus olhos de maneiras que eu não havia antecipado." "Ótimo", disse Carlos, sorrindo. "Vamos planejar nos encontrar depois que eu me acomodar em casa. Podemos começar pequeno, uma reunião comunitária, talvez um workshop."
Estou ansioso por isso, disse Simon, uma sensação de compromisso em sua voz. Vou manter contato depois. Quando o Dr. Keller saiu, Maria chegou para levar seu irmão para casa. Sua presença, uma explosão de energia, seu entusiasmo pela recuperação de Carlos e pelos planos futuros, evidente. Você está realmente sério sobre isso, não é? Perguntou ela enquanto caminhavam pelo corredor do hospital. Mais do que nunca, respondeu Carlos. Não se trata apenas de recuperação agora, mas de advocacia. Temos uma plataforma e precisamos usá-la. Nas semanas que se seguiram, as reuniões foram organizadas com o Dr. Simon Keller, participando ativamente. Sua primeira sessão foi realizada em um centro comunitário local, frequentada por profissionais de saúde, pacientes e defensores. Simon começou a sessão com algumas palavras que marcaram uma partida significativa de suas apresentações médicas habituais. Estou aqui não apenas como médico, mas como alguém que está aprendendo sobre os preconceitos que carregamos e como eles podem afetar nosso julgamento, nosso cuidado. A discussão que se seguiu foi rica e matizada, com Carlos compartilhando sua experiência e como poderia ter sido uma história diferente sem as intervenções de indivíduos conscientes como a enfermeira Lídia e o próprio Dr. Keller. À medida que as semanas se transformavam em meses, essas reuniões cresciam em tamanho e escopo. Carlos, com o apoio de Simon e da comunidade, estabeleceu uma fundação voltada para a promoção da equidade no atendimento de saúde. A fundação não apenas fornecia recursos e educação, mas também se tornou uma plataforma para outros compartilharem suas histórias, garantindo que vozes tipicamente marginalizadas fossem ouvidas e reconhecidas. O Dr. Simon Keller, refletindo sobre a jornada daquela noite na sala de emergência até os salões comunitários, onde agora falava, percebeu o impacto profundo de ouvir realmente, de ver as vidas que se cruzavam pelos corredores estéreis dos hospitais. Sua prática tornou-se mais do que um lugar para curar aflições físicas. Tornou-se um local para curar divisões sociais. À medida que o ano chegava ao fim, uma conferência sobre equidade em saúde foi realizada, atraindo a atenção de todo o país. Carlos e Simon foram os palestrantes principais, sua sessão detalhando a jornada que começou em um momento de crise, mas floresceu em um movimento. O aplauso no final não foi apenas para Carlos e Simon, mas para a possibilidade de mudança, de um sistema de saúde que vê cada paciente, ouve cada história e cura cada preconceito. E enquanto o aplauso ecoava no grande salão, Carlos e Simon trocaram um olhar, um reconhecimento silencioso de sua jornada compartilhada, uma jornada que começou com incerteza e medo, mas os levou a este momento de esperança e resolução. Sua parceria, forjada nos momentos difíceis de uma estadia no hospital, agora era um farol para outros, um testemunho do poder da empatia e do potencial transformador da adversidade. Muito obrigado por assistir. Se você achou a história de hoje envolvente, por favor, inscreva-se para receber mais vídeos como este todos os dias. Seu apoio significa o mundo para nós. Estou realmente curioso para ouvir seus pensamentos. O que você achou da decisão inicial do Dr. Simon de não tratar Carlos? É um momento controverso e sua opinião é inestimável. Deixe um comentário abaixo e vamos discutir. E se você ainda não viu, por favor, confira nosso último vídeo no canal. Clique nele para continuar assistindo e junte-se à nossa comunidade de espectadores pensativos como você. Obrigado novamente e vejo você no próximo vídeo.